Agora com a gente aqui no NTV News. Olá, muito boa noite. Motorista perde controle, veículo tomba e provoca congestionamento na MGC 354. Moradores denunciam descaso e transtornos provocados por falta de manutenção no Parque Ecológico em Patos de Minas. Casos de dengue, zika e chikungunya na primeira semana de 2024, mais que dobram em relação a 2023 em Minas. Chuva sem trégua deixa moradores de área de risco de enchente em Patos de Minas em alerta. Não é golpe. DENIT notifica proprietários de veículos que receberam multa e estão inadimplentes. As dicas para economizar na conta de energia mesmo com a casa cheia em época de férias. Veja mais no NTV News. Desvalorização de seminovos chega a quase 10%. A realidade do microempreendedor individual, sem férias e com tributo mais caro a pagar. O sonho de um entregador em Patos de Minas em trocar a bicicleta por uma moto. Está no ar o NTV News. A Polícia Civil de Patos de Minas concluiu hoje um inquérito policial de outubro de 2023 que envolvia uma facção criminosa. A intenção era matar um menor que pertencia a outra organização, uma rival. O repórter Luiz César tem os detalhes e conta mais sobre esse crime. A Polícia Civil encerrou esse inquérito em relação a essa invasão a uma residência aqui em Patos de Minas, onde a procura era por um menor de idade. Causou pânico ali aos familiares e a todos a quem estavam dentro da residência. A Polícia Civil, então, após isso, fez o seu trabalho para poder encerrar o inquérito e poder entender tudo isso que foi acontecido. A gente está aqui com o Luiz Mauro, que tem mais detalhes sobre isso. Doutor, esse inquérito encerrado, o que foi entendido em relação a isso? Bem, nós temos aí uma investigação muito difícil, que iniciou com a análise de elementos que foram coletados pela perícia da Polícia Civil. Posteriormente a isso, fizemos as devidas investigações, colhemos depoimentos e chegou então à visualização de que esses 5 indivíduos teriam invadido essa residência, dividindo tarefas, cada um na sua tarefa, mas com o propósito de tirar a vida, ceifar a vida de um menor de idade, pelo fato de acreditar que esse menor estaria envolvido em uma facção criminosa rival. E agora como é que fica, doutor, essa questão para frente também, O menor de idade, ele está sendo olhado sobre isso também para evitar que aconteça mais coisas? No que se refere ao menor de idade, a gente não deve passar muitas informações, mas o certo é que a Polícia Civil fez um excelente trabalho, os investigadores, juntamente com a passagem de informações, que é sempre importante, da Polícia Militar e da sociedade, e para que a Polícia Civil possa desenvolver esses trabalhos e concluir o inquérito, levando ao conhecimento do Ministério Público, Poder Judiciário, de forma muito clara, realmente com transparência, para que possa realmente chegar aí ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, então, visualizando todos os elementos de prova juntados aos autos, possa verificar e fazer a justiça, que no caso, pelo entendimento da Polícia Civil, seria a condenação desses indivíduos por esses delitos que eles foram indiciados. E esses delitos indiciados, quais foram eles, a qual que eles foram aí cometidos? Bem, eles foram indiciados pelos crimes de organização criminosa armada, o crime de cárcere privado, também foram indiciados pelo delito de porte de arma de fogo e pelo delito de ameaça. Todos esses delitos juntos, somados, caso sejam assim condenados, podem chegar a mais de 10 anos de prisão. Mais uma vez, trabalho muito bem feito, doutor? Caso aconteceu em outubro, início de janeiro e já sendo solucionado. Exatamente, isso por conta de um trabalho de todos os envolvidos, Tanto os investigadores, escrivães de polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Militar e a sociedade como um todo, que não se deixa temer por esses pseudo-terroristas, que devem realmente ter as suas responsabilidades colocadas à prova junto ao Poder Judiciário e aí, verificado o Poder Judiciário que existem elementos suficientes, sejam eles condenados pelos delitos que assim entender a justiça brasileira. Tá, então, doutor Luiz Mauro dando detalhes desse inquérito encerrado. Tudo aconteceu em outubro de 2023 e agora no início de 2024, primeiros dias de janeiro, já sendo entregue para o Ministério Público de Patos de Minas.
E o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e capotou na MGC 354 em Patos de Minas na tarde desta terça-feira. Houve congestionamento de mais de 2 quilômetros. O motorista não ficou ferido. Um congestionamento de quase 2 quilômetros foi gerado na tarde desta terça-feira, na MG 354, após um caminhão de uma empresa de laticínios sair da pista e tombar na lateral da rodovia. O local fica em uma reta, bem próximo ao perímetro urbano de Patos de Minas. Ainda era possível ver as marcas que as rodas do veículo fizeram na vegetação antes de tombar. A Polícia Militar bloqueou a via nos 2 sentidos, para a equipe de resgate fazer a retirada do caminhão, que foi destombado e posteriormente retirado do local. Felizmente, o motorista não teve ferimentos. E a seguir, no NTV News, a gente fala sobre dengue. 2024 começa com mais que o dobro de casos de 2023. Chuva sem trégua deixa moradores de área de risco de enchente em Patos de Minas em alerta. E moradores denunciam descaso e transtornos provocados por falta de manutenção no Parque Ecológico em Patos de Minas. Se 2023 terminou com alerta para dengue, zika e chikungunya, em 2024 a atenção deve ser ainda maior em Minas Gerais. Isso porque os casos registrados nos primeiros dias desse ano são mais que o dobro dos que foram registrados no mesmo período de 2023. Veja só os números nos boletins da Secretaria de Estado da Saúde. No primeiro boletim epidemiológico de 2023, Minas Gerais registrou 697 casos prováveis de dengue. Já no primeiro informe de 2024, os prováveis mais que dobraram, 1.451. 2023 começou com 100 casos confirmados e 2024 com mais de 4 vezes mais, 415. De chikungunya no estado em 2023, eram 232 casos prováveis e uma confirmação. Em 2024, os prováveis diminuíram para 139, porém os confirmados aumentaram quase 70 vezes. De zika, comparando o boletim da primeira semana epidemiológica em 2023, eram 63 casos prováveis e 19 confirmados. Já no primeiro boletim de 2024, mais que dobraram. Os casos prováveis somam 152 e confirmados 48. Já em Patos de Minas, tanto no primeiro boletim de 2023 quanto no primeiro de 2024, números iguais, 14 casos de dengue. Todo cuidado é pouco quando se fala de dengue. A gente tem aí vacinas quase sendo distribuídas gratuitamente, que essas doses sejam ampliadas para proteger a população. A gente tem viu ao longo de 2023 a quantidade de casos, infelizmente, muitas mortes também associadas à zika, à chikungunya, a própria dengue tem o maior número de casos. E que em 2024 a gente fique atento com o que a gente pode fazer em casa e também as autoridades reforcem toda a orientação, façam campanhas de alerta, fiquem mais próximos também da população para que ao longo desse ano a gente possa aí conter essa quantidade de pessoas que ficam doentes em decorrência desse mosquito. E o que é para ser um espaço de cuidados e preservação de meio ambiente tem se transformado em dor de cabeça para quem mora próximo. Essa é a situação do Parque Ecológico, que fica no Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Janaína é moradora do bairro Vila Rosa, bem ao lado do Parque Ecológico Jardim Paulistano. O local tem causado problemas devido ao mato alto, que propicia o aparecimento de animais peçonhentos. O mato está bem alto, está aparecendo bastante escorpião, cobra, e a gente queria cobrar uma providência para poder estar vindo limpando, né? Porque o mato está bastante alto, tem muita gente que anda por aqui para fazer caminhada e não está dando, porque à medida que você vai andando, você fica bastante assustado, porque pode aparecer bicho a qualquer momento. A jiboia, a gente ligou até para o corpo de bombeiro para poder vir, aí eles vêm, pega, mas solta um pouco distante, mas mesmo assim aparece bastante escorpião, né?
e tá bastante perigoso pra gente, que a gente tem criança pequena, né? O meu mesmo, ele tem 1 ano e 5 meses, fica bastante na rua e aqui o mato tá bastante alto. Clécia, que também mora nas proximidades, conta que elas já chegaram a solicitar ao município a limpeza do parque, que foi feita antes do Natal. Mas não foi de forma eficiente e onde o mato foi aparado já está crescendo novamente. Limpou só essa lateral, a outra lateral de lá e aqui tá desse jeito, tá esse mato que você está vendo aí. Tá muito perigoso, muito usuário de droga aqui e tem vezes que tem jeito que nem passar aqui, não tem como passar de noite quando vem da UPA ou vem de algum lugar, não tem como. Por isso elas pedem mais uma vez que as autoridades tomem providências com relação ao parque. Possivelmente poderia estar vindo, tá limpando pra gente, né, para diminuir os bichos e pra gente poder estar vendo, né, se caso acontecer qualquer tipo de coisa, a gente tá vendo, porque o mato vai estar baixo. É aquela situação, gente, nós estamos no período chuvoso, neste período o mato cresce mais rápido também, mas é preciso ter uma manutenção, então, mais estreita, com menos tempo de intervalo entre elas, para que não chegue aí nessa situação em um local que é um parque ecológico em Patos de Minas. Nós perguntamos à Prefeitura de Patos de Minas o que será feito, mas ainda nós não fomos respondidos. Nos primeiros 8 dias de 2024, o volume de chuva em Patos de Minas foi quase de 160 milímetros, metade do previsto para janeiro inteiro, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas esse volume é bem menor do que foi registrado em 2023. Porém, com a chuva sem trégua dos últimos dias, quem mora em área com risco de enchente, fique em alerta. Em comparação com anos anteriores, o nível do Rio Paranaíba tem subido de forma lenta, ficando abaixo dos 3 metros acima do normal. Na manhã desta terça-feira, por exemplo, a medição registrada foi de 2 metros. Entretanto, o temor pelas enchentes permanece naqueles que moram em regiões que alagam. A gente fica preocupado porque a gente constrói, depois perde, constrói e vai perdendo. Então, isso devia dar uma coisa pra gente, a gente fica na expectativa. Janaína também é moradora do bairro Vila Rosa e sabe bem o desafio que é enfrentar uma enchente. Apesar da esperança de que o rio não atinja as residências, ela já tem em mente o que fazer diante da possibilidade de uma nova enchente. A gente fica preocupado, né? Porque o rio Paranaíba já começou a subir, né? Qualquer chuva também o córrego do Monjolo está enchendo e está derramando no quintal da residência, né? Então, assim, a gente sempre fica preocupado. A gente fica preparado, né? Porque a gente procura cacheta, né? Para começar a embalar os móveis. E é uma preocupação que a gente não dorme. Temor também para a Darcy, que nos anos em que a enchente atingiu a casa dela, teve que deixar tudo para trás e sair com o marido para um local seguro. Preocupada, ela também reza para que este ano a chuva dê uma trégua. Eu tenho um menino que mora no fundo e eu moro na frente. A enchente tampa a casa dela e chega na meia da minha casa. Eu móveis já não tenho, já acabou com meus trem tudo. Ela mora, bem dizer, dentro da água. Toda vez que vem, nós tem que sair. Eu vou para abrigo, ela se vira, vai todo mundo. Eu já não tenho nada, graças a Deus. Mas se vier, eu pego ele e os documentos, o resto é resto. Eu não tô nem aí. Eu saio com ele, eu não tô nem aí, para levar tudo. Depois vamos de novo, não dá nada não. É um fato, o que importa é a vida. Ainda falta muito. E vamos esperar que o rio continue da forma como está, porque o transbordamento ocorre quando ele atinge pelo menos 10 metros, né, naquela medição da régua feita diariamente pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros. Está na casa aí de cerca de 2 metros, então falta muita coisa ainda, que continue assim, chuva necessária para o campo, para todos nós, para que não falte água, mas que continue dessa forma sem provocar transtornos, apesar que nós já mostramos aqui no jornalismo da NTV alguns problemas ocasionados por quando a chuva vem em um volume muito grande, em um espaço muito curto de tempo. Há, inclusive, alerta do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para essas chuvas fortes, mas vamos torcer para que ela não cause aí mais estragos. Bom, e a seguir aqui no NTV News, a gente mostra o sonho de um entregador em Patos de Minas em trocar a bicicleta por uma moto.
E a realidade do microempreendedor individual, sem férias e com tributo mais caro a pagar. A gente mostra agora a história do Richard, que mora em Patos de Minas. Ele é aposentado, mas teve que voltar a trabalhar para pagar as despesas da família. Agora é entregador e circula por toda a cidade de bicicleta, mas o desejo dele é comprar uma moto. Pai de uma menina de apenas 4 meses, Richard trabalha de entregador por aplicativo. Ele era aposentado por invalidez, mas teve o benefício cortado pelo INSS e desde então voltou a trabalhar com as entregas. Montado em uma bicicleta, ele percorre as ruas de Patos de Minas com uma mochila nas costas e anda mais de 5 quilômetros todos os dias. Minha rotina, eu começo das 11 horas, vou até às 3, depois eu dou uma parada e depois eu vou de 18 horas até 11h30. E para mim está tendo uma dificuldade muito grande, porque eu sou transplantado do fígado e mesmo que tenha um limite de KM de 5 km, que é muita ladeira, e eles me levam para Ipanema, me levam ao Sebastião Murim, me levam até lá para Esperança, já me levaram, e a gente não pode ficar recusando, que é ruim para a gente. Entretanto, o jovem tem problemas de saúde. Ainda criança, precisou de um transplante de fígado, passou por uma rejeição do órgão e teve que entrar com medicação para conseguir que o organismo funcionasse bem. Quem que doou foi minha própria mãe e tá há 20 anos nessa caminhada. Indo para São Paulo, fazendo tratamento lá. Teve uma questão de uma rejeição e você toma um medicamento, né? Isso, o Tracolinos. Eu tomo ela uma vez por dia. E tem que tomar pro resto da vida, tem que tratar pro resto da vida, tem que ir lá 3 meses em São Paulo. Sinto um desconforto na barriga, porque eu não posso fazer muito esforço físico e principalmente pegar muito peso. E não tem como, não tô aguentando. Aí os meninos tá me ajudando, fazendo vaquinha, tá publicando minha vaquinha, fazendo de tudo para me ajudar. Diante do esforço físico, o rapaz sente muito mal-estar e fica preocupado com a saúde. Por esse motivo, ele decidiu começar uma campanha para arrecadar dinheiro suficiente para conseguir a habilitação, a CNH, e comprar uma moto. Além de facilitar o serviço, o meio é uma forma de atingir sonhos maiores. O meu Pix é 31 97 24 672. Como você disse, também é um sonho, né? A questão da CNH é uma luta que você está aí correndo atrás. Meu sonho. Eu comecei a entregar que o meu sonho, na verdade, é ser segurança. E por privada, mas eu estou arrecadando dinheiro para mim tirar a carteira A, que precisa também, é bom, né? E tirar a carteira de vigilante. O Richard tem muitos sonhos e muitos desejos, assim como a maioria de nós. E no caso dele, também o trabalho não é uma opção, é uma necessidade para a família toda. Então fica esse apelo com essa dificuldade, com tantos problemas de saúde que ele já enfrentou, nessa luta pela vida, agora pela sobrevivência também, para manter a família, o filhinho, a esposa, e que ele consiga realizar o que tanto deseja. A gente mostra agora um retrato de ser um microempreendedor individual. Uma realidade é a ausência de férias. É trabalho sem pausa mesmo, ainda mais com o encarecimento da contribuição previdenciária. Angra da Silva, de 29 anos, é uma empreendedora por vocação. Ela já teve diversos negócios, até se encontrar no ramo da culinária. A ideia da Angra Confeitaria nasceu de uma oportunidade do dia a dia, nas sobremesas que preparava para o marido. Os bolos e doces da moça conquistaram a todos. Comecei com unha, cabelo, até ter uma loja de roupa. Aí um certo dia, meu marido trabalhava numa pizzaria, eu fazia bolos para ele poder tá levando, né, para ele tomar o café dele. E aí o pessoal de lá gostou do bolo. E aí tem até uma moça que me fez a primeira encomenda, a Daiane, né, que é ela que me incentivou bastante a começar. E aí, por ela ali, eu comecei a mexer com os meus bolos, né? Comecei com os bolos caseiros e fiz uma encomenda para ela de um bolo caseiro
E daí para frente eu comecei a ir. Com o rápido sucesso do negócio, a microempreendedora decidiu fazer um MEI para ter a própria marca e gerar mais segurança. Fiz o MEI, para mim tá com uma empresa mesmo, né, de verdade, passando isso, me sentindo realmente numa empresa, tendo ela. E foi assim que começou mais ou menos a minha história. Angra da Silva é apenas uma dos 1.700.000 microempreendedores individuais em Minas Gerais. Quem explica um pouco mais sobre a modalidade é a assistente do Sebrae Minas, Amanda Lopes. O microempreendedor individual é uma forma de contribuição que foi criada para aquele trabalhador que trabalhava de uma forma autônoma, como um cabeleireiro, um pedreiro, um eletricista, pudesse trabalhar tendo a sua regulamentação de uma forma mais simplificada. Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412, o valor da contribuição previdenciária que os microempreendedores individuais precisam pagar todos os meses também subiram em 2024. Todo ano, quando o salário mínimo aumenta, a guia do MEI aumenta também, porque ela está relacionada diretamente com o aumento do salário mínimo. Ele é uma porcentagem de 5%. Hoje, o valor em 2024 foi para R$ 70,60. Além desse valor, ele é referente à contribuição com o INSS, para que a pessoa possa ter direito aos benefícios. E, além disso, ela tem que somar de acordo com a sua tributação. Se for prestação de serviço, o imposto de ISS, ela vai somar mais R$ 5,00 a esse valor. Se for o imposto de ICMS, o imposto sobre circulações de mercadorias, ela vai somar mais R$ 1,00. E aí ela vai ter qual que é o valor que ela vai estar contribuindo. Outra dificuldade enfrentada pelo MEI é encontrar tempo para o descanso. Uma pesquisa do Sebrae Minas mostrou que 69% deles não costumam tirar férias. Ainda, segundo o estudo, mais da metade dos formalizados no estado tem uma carga de trabalho de mais de 6 dias por semana, que ultrapassa 8 horas diárias. Faz 2 anos que eu tô nisso e até agora eu não tive esse descanso. Então, o que eu fiz? Para mim ter o tempo, até mesmo com os meus filhos, né? Eu descanso mais na segunda-feira, que é o meu dia. Aí eu fico na parte da manhã com eles e na parte da tarde eu fico produzindo, né? Então, assim, o meu descanso, por enquanto, está sendo esse. Amanda Lopes dá algumas dicas para MEIs como Angra, que fazem tudo sozinhos. Angra produz 100 potinhos de doces por dia e ainda possui 2 crianças em casa para cuidar. Ela contratar um funcionário, treinar o colaborador dela para poder ficar responsável pelas atividades da empresa ali durante aqueles períodos. Ela pode tirar períodos mais curtos para poder descansar, como ali uma férias de 1 semana, talvez até alguns dias a menos. E além de treinar um colaborador, caso ela não queira contratar definitivo alguém, ela pode contratar alguém de forma temporária, para quando ela possa tirar, né, o seu período de descanso. Além de treinar alguém ou contratar alguém, a pessoa também pode tirar as férias num período em que seu produto não é tão procurado ou seu serviço não é tão demandado. Sabemos que a rotina não é fácil, o trabalho é árduo. As histórias como a de Angra se repetem por Patos de Minas e pelo Brasil inteiro. No entanto, o que fica é o amor com que tudo é feito. E não deixei de provar o bolo de canela feito pelas mãos de Angra, nossa microempreendedora individual. Então agora chegou a hora de provar o bolo da Angra. Vamos lá. Não pode falar de boca cheia, mas tá uma delícia. E deu água na boca. Bom, e já aqui no NTV News, dicas para economizar na conta de energia mesmo com a casa cheia em época de férias. E prazo de matrícula para garantir vaga em escola da rede pública termina essa semana. No período de férias escolares, com mais tempo das pessoas em casa, a conta de energia pode ficar mais cara. Mas algumas medidas podem ajudar a aliviar o valor da fatura. Com o tempo maior de pessoas em casa e a visita de parentes, por exemplo, neste período de férias, é esperado que a conta, como de energia, fique mais cara. Porém, tem dicas simples
que ajudam a não subir tanto assim. Nesse momento, é importante ter atenção aos equipamentos que consomem bastante energia, como ar-condicionado e chuveiro, sempre valendo como dicas o uso pelo menor tempo possível, do chuveiro às vezes, se for possível, reduzir a potência do chuveiro, aproveitando também a temporada de calor, e para o ar-condicionado sempre manter janelas fechadas, cortinas abaixadas, evitando a incidência de luz solar, que acaba aquecendo o ambiente. Mas no caso de quem vai viajar e a casa vai ficar vazia, também tem como economizar e deixar a conta até 15% ainda mais barata. Nesse caso, vale a dica de retirar da tomada todos os eletroeletrônicos que possuem aquela função stand-by. Neste período que você não precisará usar essa função, ela estará consumindo, consumo que pode representar para aquele equipamento até 15% do que ele consome em regime normal. Muita coisa e com uma medida muito simples. O prazo para efetivar a matrícula presencialmente na escola para a qual o estudante foi encaminhado na rede municipal e estadual termina nesta sexta-feira em Minas Gerais. E é só dessa forma que há a garantia da vaga. O diretor administrativo e financeiro da Superintendência Regional de Ensino em Patos de Minas, Valmir Eustáquio, explica os passos até a fase de efetivação da matrícula presencial na escola. Antes, todo o processo é feito de modo virtual, pelo portal SUSEM. O SUSEM é o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, é um sistema gerido pela Secretaria de Estado de Educação, onde é feito o levantamento da demanda e, com base nessa demanda, nós organizamos a nossa rede para que seja matriculados nossos alunos. Então, foram duas fases que estão em andamento. A primeira fase foi a fase de inscrição, ela já foi concluída, e agora nós estamos na fase de matrícula, que vai até o dia 12 de janeiro, para que aqueles que foram selecionados possam procurar a instituição para a qual eles foram direcionados e efetivar a sua matrícula. 2.348 estudantes se cadastraram no SUSEM pela rede estadual em Patos de Minas. Destes, apenas 757 compareceram às escolas para efetivarem as matrículas. O número é considerado baixo até o momento. Para efetivação da matrícula, responsável e aluno têm que levar a documentação até a instituição indicada, até o dia 12, sexta-feira. Os documentos necessários são: o documento de identidade ou a certidão de nascimento, o CPF, prioritariamente para aqueles que têm mais de 15 anos de idade. Para aqueles menores de 15 anos não é obrigatório, porém, se tiver o documento é importante levá-lo. O comprovante de endereço e o histórico escolar ou a declaração de matrícula. Quem perdeu o prazo ou caso houver necessidade de trocar de instituição após o início do ano letivo, deve aguardar as vagas remanescentes. A princípio, ainda dentro do SUSEM, nós ainda teremos a partir do dia 22 até o dia 2 de fevereiro, acesso às vagas remanescentes através do site também cadastroescolar.educacão.mg.gov.br e vai ter acesso a partir do dia 22 das vagas remanescentes, e dessas vagas remanescentes eles terão o direito de se inscrever e o sistema fará o gerenciamento dessas vagas e o encaminhamento para a matrícula. Aqueles que pretendem mudar de escola, também ele faz o cancelamento da sua matrícula e procura a instituição para que identifique a vaga para que ele possa se matricular. E ainda hoje no NTV News, DENIT notifica proprietários de veículos que receberam multa e estão inadimplentes. E desvalorização de carros seminovos chega a quase 10%. O dono de veículo que foi multado há mais de um ano e ainda não quitou o valor tem recebido notificações do DENIT. Mas atenção, o alerta ele não vem acompanhado de boleto. A notificação de dívidas é um alerta aos proprietários de veículos inadimplentes que foram multados há mais de um ano. Na nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes avisa, não é golpe. Porém, a notificação de dívida do DENIT é apenas um alerta do débito e não é enviado nenhum boleto de cobrança. A consulta deve ser feita no portal de multas de trânsito, serviços.denit.gov.br/multas. O DENIT reforça que quem não quitar os valores devidos pode ser inscrito na dívida ativa, além de pagar encargos e ser acionado judicialmente.
O preço do carro usado teve uma redução média de 10%. Em Patos de Minas, o valor mais em conta tem sido atrativo para o consumidor. O empresário Wesley pretende trocar de veículo e está desde dezembro pesquisando os melhores preços e vantagens antes de escolher o carro novo. Os desafios são entre aspas, muitos, porque às vezes os empresários, né, as pessoas que trabalham, as empresas que trabalham com venda de automóveis, eles valorizam demais o carro deles e acaba desvalorizando um pouco o seu. E isso é um desafio que a gente acaba enfrentando, porque tipo assim, a discrepância dos valores acaba sendo grande, sabe? E esse é um desafio inicial, assim, que eu pude notar com a troca do meu. E olha que o carro meu ele é bem aceitável no mercado. Zezinho, empresário no ramo de veículos, explica que a desvalorização varia de acordo com o estado de conservação do veículo e a quilometragem. Em Patos de Minas, a venda de seminovos tem sido grande em vista da baixa de preços. Segundo ele, dezembro foi um dos melhores meses de venda em 3 anos. O cenário aqui em Patos de Minas é o seguinte, o carro hoje seminovo, ele está com a duração dependendo do estado do carro, né? Se for um carro muito rodado, ele vai desvalorizar mais. Então, assim, se for um carro seminovo, ele vai ser um carro mais valorizado. Mas carro seminovo está caindo no mercado, os preços estão abaixando, mas o mercado é muito otimista para esse ano 2024 aqui em Patos de Minas. Os veículos mais procurados são as estradas, os carros mais espaçosos e, na região, esse perfil é influenciado pelo cenário do agronegócio. Aqui o pessoal procura muito SUV, né? Que vai ser esses carros aí, Compass, SW4 e estrada, é um carro que vende muito, é o campeão de venda aqui, um carro que vende bastante, e caminhonete vende muito também. E pelo perfil da cidade de Patos, do agronegócio, muita gente tem fazenda, sítio, aí a pessoa, o cliente, quer um carro que faz as duas coisas, né? Que ele possa andar na cidade, que ele possa ir na fazenda dele. Então ele faz esse complemento aí e por isso que o SUV e as picapes são as mais procuradas. Para quem pretende trocar de veículo ou investir no primeiro carro, a recomendação é optar por carros menos rodados e com estado de conservação o mais preservado possível. Para mim é exatamente a segurança, o conforto, tanto que eu vou trocar por um outro do que eu já tenho, só vou pegar com um ano mais novo exatamente pelo prazo, né? Querendo ou não, passa um tempo, o carro ele começa a dar manutenção. Então, o que eu avalio é a segurança, quilometragem. Eu até olhei um carro zero, mas os valores estavam bem alto, né? Com essa questão da pandemia, houve uma valorização bem grande, né, dos veículos. Então, assim, o que eu olho é isso, a quilometragem baixa, um carro confortável, um carro que não houve colisões ou algo do tipo, que dê conforto para mim, para minha família e que seja bom, né, que seja novo em si, né. A gente orienta para não errar na compra, igual eu falei. Se você for comprar 0 quilômetro, é mais fácil, né, porque você já sabe o carro que você quer. A orientação para o 0 quilômetro é pegar um carro que seja bom de mercado, né? Para você, quando você for vender ele, você fazer uma venda mais fácil. E para o seminovo, igual eu falei, é pegar um carro menos rodado, um carro mais novo, né? Que também que seja um carro mais de ano, mas um carro com estado de conservação muito bom. Então, para isso, tem várias opções, né? O mercado de Patos é muito grande, né? Então é só procurar que a pessoa vai sair com o sonho realizado perfeitamente do agrado dela. Que assim seja. As saídas temporárias de detentos no fim de ano sempre foram motivos de debate e questionamentos a respeito desse benefício que é concedido por lei. O assassinato de um policial em Belo Horizonte ampliou ainda mais esta discussão. O advogado Álvaro Monteiro explicou sobre a saída temporária de Natal e Ano Novo dos presidiários.
popularmente conhecida como saidinha. O benefício é concedido durante o cumprimento da pena e usado como forma de ressocialização e manutenção dos vínculos dos presos com o mundo fora do sistema prisional. O indulto de Natal, que popularmente fala saidinha, né, de fim de ano, ele está preconizado no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Esse artigo, ele fala que todo fim de ano, né, na véspera do Natal, o presidente da República tem que editar um decreto informando quais são os presos, né, quais são os crimes que terão benefício, né, de saída, né, e de retorno também após as festividades, né, que poderão ser dados aos presos, né, em algumas situações. De acordo com a lei, detentos em regime semiaberto têm direito a 4 saídas, de 7 dias cada por ano. Com isso, não são todos os presidiários que têm acesso ao benefício. E esses presos, né, presos como tetraplégicos, com alguma deficiência física grave, né, com paralisia, presas com filhos menores de 18 anos, têm esse benefício, né, do indulto de Natal. E alguns crimes também com penas inferiores a 4 anos. Eles também têm esse benefício de Natal. Em Minas Gerais, dos 4.000 presos beneficiados com a saidinha, 118 não retornaram para terminar de cumprir a pena estabelecida. Quando isso acontece, algumas medidas são tomadas. O preso é dado essa oportunidade para ele sair, só que ele tem que retornar, né, à unidade prisional onde ele estava alocado. Caso ele não retorne, ele perde todos os benefícios de progressão de pena, né? Então ele vai ficar mais tempo preso, né? É um benefício dado, só que ele também, em contrapartida, tem que fazer a parte dele, que é retornar. Pelas ruas de Patos de Minas, as opiniões são divididas. Uns acham que vale o benefício e outros discordam da lei, como é o caso de Ananias Ribeiro. Eu sou contra. Eu não concordo não, né? Eles retornam e depois vai aprontar ainda, eles aprontam igual já tá, muitos não voltou, né? Eu sou contra. No caso da dona de casa Maria Aparecida, as saidinhas chegam até a gerar insegurança. Eu acho que a gente fica meio assim com medo. A gente não sabe porque vai ficar preso, igual muitos saem, não retorna e torna causar tudo de novo, né? Então eu acho importante que eles voltem. Já João Domingos não vê problema nas saidinhas e acha que os presos devem ter uma oportunidade de lazer. Eu acho que sim, né? Que a pessoa, né, como se tem que aproveitar, assistir uma festinha, divertir um pouco, concorda? Aquela que a senhora colocou. Tem o benefício, sabe o dia de voltar, não volta e fica depois aí o aparelho policial da justiça, polícia, enfim, para recapturar, colocando mais dinheiro para poder colocar essas pessoas que têm que voltar a penitenciário presídio. Oi, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente se encontra às 18 horas no nosso programa Espaço Feminino, que tem um monte de coisa legal para a gente discutir, inclusive música para a gente se alegrar também. Então amanhã, às 18 horas, vou te esperar. O NTV News volta em nova edição nesta quarta, às 7 da noite, mas o nosso jornalismo, telejornalismo, começa às 11h30 com 30 minutos e fique também sempre muito bem informado no patosjá.com.br. Obrigada de novo pela sua companhia e até amanhã.